Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Se está tudo bem, né? Glória a Deus. E se não está tudo bem? Glória a Deus do mesmo jeito, porque a vontade de Deus é a nossa vontade. Amém? Aleluia, Jesus. Eu estou muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, levando a palavra de Deus a todos os coraçãozinhos que desejam receber neste momento. Amém? Glória a Deus. A palavra para hoje, meus irmãos, está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Só um versículo, tá bom? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar de por que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vamos entender um pouquinho assim, né? Um pouquinho de cada vez. Cada versículo nós temos que estudar, a gente lê várias vezes para poder entender um pouquinho, né? Da palavra de Deus, porque não é fácil entender. Porque as coisas de Deus é para nós passarmos por ela e não para entender. Tá bom? Glória a Deus. E nós vamos ler um versículozinho para nós entender um pouquinho da palavra de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Por que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? Vamos ver. Por que a Bíblia diz isso? Vamos tentar entender, né? Glória a Deus. Mas antes, eu tenho um convite para você. Para você aí, que visualiza assim um pouquinho da palavra de Deus, né? Do vídeo da palavra de Deus, que se inscreva também. Clique no botãozinho abaixo, que tem o botãozinho que diz assim, inscrever-se, né? Aí você clica lá, você se inscreve no canal. Só assim você está ajudando a evangelizar o mundo, tá bom? Glória a Deus. Toda meia-noite, ou antes da meia-noite, ou depois da meia-noite, né? Quem manda é Deus. Eu estou orando por todos os meus inscritos e também para a famíliazinha dos meus inscritos. Tá bom? Para que Deus venha nos livrar de todo mal, né? Não só desse, meus irmãos, que ainda assola o mundo, que ainda faz medo para nós, né? Mas quem tem Deus não tem medo, né? De nada. Porque o que vem de baixo, né? Como diz, não atinge nós. Para Deus nos livrar não só desse, mas de outros que virão, porque nós sabemos que outros maus virão, tá bom? Então, a gente orando, né? A Bíblia diz que tudo que pedir de oração, crendo recebereis. E eu oro crendo no Senhor, confiando no Senhor. Glória a Deus. Vamos à leitura? Romanos capítulo 6, versículo 23, um versículozinho, tá bom? Que diz desta maneira: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Glória a Deus. Realmente a Bíblia nos ensina, nos orienta, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas como assim? Eu vou explicar para vocês. O salário do pecado é a morte, meus irmãos, meus amigos. É para aqueles que não se arrependem, para aqueles que vivem no pecado e que não se arrependem. Se nós morremos no pecado, o salário do nosso pecado é a morte. Glória a Deus. Ah, mas todo mundo peca. Sim. Nós todos pecamos todos os dias. E todos os dias nós temos que se arrepender. Nós temos que pedir perdão pelas nossas falhas. Que ninguém é santo. Santidade é só lá em cima. Aqui nós pecamos. Mas se existe o pecado, se não existisse o pecado, não existiria o perdão. E se existe o perdão, existe quem perdoa, que é Deus. Nós também devemos perdoar uns aos outros. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: perdoais uns aos outros e orai uns pelos outros. Glória a Deus. Orai uns pelos outros para que sejam curados. Glória a Deus. Muito por sua eficácia, né? Muito por sua eficácia a súplica do justo. Glória a Deus. Se existe o pecado, existe o perdão. Se existe o perdão, existe quem perdoa, que é Deus. Deus só não perdoa um pecado, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito. Ele é o próprio Espírito Santo. Por que vamos blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o próprio Deus? Que o Espírito Santo é o próprio Deus? É o que nos mantém de pé? É quem nos sustenta? É Deus. Devemos tudo a Deus. O deitar, o levantar, o nosso caminhar, o nosso falar, tudo em nossas vidas. É Deus que manda. É o Espírito Santo de Deus. Por que nós vamos ser contra Deus, contra o Espírito Santo? Falar contra o Espírito Santo? Se Ele é tudo em nossas vidas. É por isso que Deus não perdoa se blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Ele é o próprio Espírito Santo. Ele é tudo em nossas vidas. E ainda vamos blasfemar contra Ele, falar contra Ele. Blasfemar é falar contra Deus, ser contra Deus, ser contra os princípios de Deus. Aleluia. Então o salário do pecado é a morte para quem permanece no pecado. Para quem permanece nas coisas que Deus abomina. Glória a Deus. Nós todos somos pecadores. Não tem ninguém, na Bíblia diz que não tem nenhum homem bom na terra que não peque. Pode ser bom o quanto quiser, mas peca, mas é pecador. Mas existe
Deus para perdoar. Se nós pedirmos perdão das nossas falhas, das nossas coisas erradas, que nós fazemos, que nós falamos, né? Deus perdoa. E em João 8,32 também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade que nós nos liberta das coisas erradas, dos nossos pecados. Glória a Deus. Nós temos, meus irmãos, que todos os dias, antes de dormir, ou não antes de dormir, todos os dias nós temos que pedir pecado. Temos que pedir perdão dos nossos pecados. Aleluia. Porque se nós não pedir perdão do nosso pecado, o salário do nosso pecado vai ser a morte, que nem diz a Bíblia aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Para aqueles que não se arrependem, que não pedem perdão, esse sim, o salário dele vai ser a morte. Glória a Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito é a vida eterna. Mas esse dom só pertence a Deus, não nos pertence. Glória a Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Mas o salário do pecado é a morte, para quem permanecer no pecado. Glória a Deus. Nós temos que conhecer a verdade, não somente conhecer a verdade para nos libertar do pecado, das coisas erradas. Só conhecer não nos basta. Nós temos que praticar, nós temos que permanecer na verdade. Porque Jesus disse que permanecer na palavra, na minha palavra, né, sois verdadeiramente meus discípulos. Em João 8,31, né, diz assim: se permanecer, diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não basta só nós conhecer a verdade. Nós temos que permanecer, né? Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que permanecer na verdade. Nós temos que praticar a verdade para nós sermos libertos do erro, do pecado, das nossas falhas, dos nossos maus caminhos. Aí eu conheço a verdade. Conhece? Então, pratique-as. Conhece a verdade? Permaneça, né? Não basta só conhecer a verdade. Temos que permanecer, né? Que nem o próprio Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, meus irmãos, o vídeo
foi para falar um pouquinho sobre o salário do pecado é a morte. Por que a Bíblia diz isso? Se você permanecer no pecado, não se arrepender do pecado, não servir a Deus, não fazer as vontades de Deus, o seu salário, o salário do seu pecado, vai ser a morte. É para aqueles que não se arrependem, que morrem no pecado e não se arrependem, não pede perdão para Deus, não pede perdão para o seu irmão, para o nosso próximo, né? Esse sim vai ser a morte, o salário do pecado dele. Mas se nós, né? Se eu, se você pedir perdão para Deus e não permanecer no erro, nas coisas que não agradam a Deus, é claro que Deus perdoa, né? É claro que nós não vamos morrer no pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos dá vida eterna. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Glória a Deus. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Nós temos, meus irmãos, que imitar, pelo menos imitar a Jesus. Ele falou assim, que quem crê nele fará a obra que ele faz. E fará muito mais, porque ele estava indo para junto do Pai. Jesus, quando ele curava as pessoas, ressuscitava, né? Quando ele dava graças a Deus, agradecia a Deus, ele não gritava, ele não clamava, ele não falava, Senhor, meu Pai, cura-me essa pessoa. Ele tinha tanta fé em Deus, no nosso Pai, no Pai dele, que ele falava assim, filha, está curada do teu flagelo. Filho, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. E colocava as mãos sobre a pessoa, sobre o enfermo, né? Sobre as enfermidades, como aquele cheio de feridas, aquele leproso, né? Ele colocou as mãos e disse que ele estava curado. Glória a Deus. Ele chamou Jesus de bom mestre, né? Jesus falou assim, só existe um bom que é Deus. Então, Deus, ele é a paz, né? É o príncipe da paz. Ele é o amor, ele é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, da forma que Jesus era e é, nós temos que ser. Nós temos que se espelhar em Jesus, na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, eu vou pela Bíblia, eu vou pela palavra de Deus, pela intuição do Espírito Santo. Não precisa muito alvoroço, né? Não precisa. Se você tem fé em Deus, vamos ter calma, vamos pedir com fé. E não tem gente que, nada contra, mas tem gente que faz uns gritos, né? Dentro da igreja. Jesus, ele tinha tanta fé, que ele só falava assim, filho, vai em paz, está curado tu.
Aquela mulher ela estava com 18 anos que andava curvada assim. Ela andava curvada. E Jesus curou ela num sábado, né? Ele colocou as mãos sobre ela e disse: estás curada da tua enfermidade, filha. Somente. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus é paciente. Deus é amor. Deus é a paz, né? Jesus é a paz. É a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãozinhos, eu vou ficando por aqui. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.